O que acontece quando você fica tomando exageradamente medicamentos para a ereção? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar a respeito sobre o que pode acontecer quando você usa de maneira exagerada medicamentos para a ereção. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Uma coisa que é muito utilizada para tratar problemas de disfunção erétil e que está praticamente em todo lugar são os medicamentos que são utilizados para tratar problemas de ereção. E esses medicamentos, como eles já estão no mercado há um bom tempo e tiveram seu custo muito reduzido ao longo desse tempo, pois muitos fabricantes começaram a fazê-los barateando o seu custo, o seu acesso ficou muito facilitado. E a gente sabe que cada vez mais todos os grupos de homens e todas as faixas etárias estão utilizando esses tipos de medicamentos. Então a primeira coisa que a gente deve falar aqui, esses medicamentos eles devem ser utilizados somente em quem sofre de problemas de disfunção erétil. Você não deve utilizá-los de maneira recreacional, ou seja, esses medicamentos eles não foram desenvolvidos para serem utilizados para melhorar a performance sexual. E não existem trabalhos que consigam comprovar realmente que se melhore essa qualidade da relação sexual em homens que não têm problemas de disfunção erétil e acabam utilizando esses medicamentos. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa considerar nessa história toda. E o que pode acontecer em homens que usam muito desses medicamentos, principalmente em doses muito maiores do que as doses recomendadas ou uma dose num período de tempo que o medicamento, uma dose diária que ainda excede a dose diária do uso desse remédio. Então, principalmente, o que a gente precisa comentar aqui, se você utiliza esse medicamento da maneira correta, na dose recomendada pelo médico, dificilmente você vai ter um problema relacionado ao seu uso. O problema todo, ele consiste quando você usa demais esse remédio, quando o paciente utiliza doses muito elevadas e não tem problemas de ereção. Como assim? Às vezes, os pacientes, para impressionar a parceira, para terem um desempenho sexual inesquecível, vamos dizer assim, eles acabam utilizando esses medicamentos. E, às vezes, eles sequer tomam o cuidado de tomar o medicamento do jeito certo. Eles acabam tomando o remédio, às vezes no começo do dia, por exemplo, para ter uma relação sexual somente à noite. E a gente sabe que a meia-vida desse medicamento às vezes é muito mais curta do que isso, mas ele vai ficar agindo por algum período de tempo. Então, às vezes ele se descuidou disso, chega no início da noite, ele para garantir que ainda vai ter uma coisa a mais, vai ficar melhor ainda, ele bota outro remédio antes da relação sexual. Então, se você considerando, por exemplo, a tadalafila, que tem uma dosagem máxima de 20 mg ao dia, se o paciente usa um medicamento no início da manhã e vai tomar o medicamento mais outro antes da relação sexual, que vai acontecer de noite, por exemplo, o paciente acabou excedendo a dose desse medicamento, que é uma dose de 40 mg. E quando isso acontece, você aumenta substancialmente os efeitos colaterais desses remédios. E o que pode acontecer em homens que não têm problemas de ereção e que resolveram tomar esse remédio em doses muito elevadas? O que a gente chama de priapismo. O que é isso? É quando você tem uma ereção prolongada e dolorosa. E mesmo que você já tenha passado a relação sexual, o pênis fica duro. Isso geralmente começa a acontecer lá pela terceira, quarta hora de ereção. O pênis
que fica cheio de sangue e como ele fica muito rígido, aquelas veias que drenavam, elas ficam colabadas, elas ficam trancadas e o sangue não sai mais do pênis, que a gente chama de um quadro de síndrome compartimental. E começa a doer o pênis. O pênis fica extremamente duro e muito dolorido porque ele não amolece mais. E às vezes a única saída para esse problema é você ter que ir numa emergência do hospital, vai ter que colocar uma agulha no pênis e vai ter que tirar esse sangue, a gente chama de drenagem de priapismo, vai ter que tirar esse sangue que estava fazendo com que o teu pênis doesse. Então, homens que não têm problemas de disfunção erétil e que tomam doses acima das doses recomendadas, eles podem ter o chamado priapismo. E também ainda pode existir, principalmente relacionados aos efeitos cardiovasculares do uso desses remédios. Ou seja, quando você utiliza esse medicamento, a gente sabe que esse remédio, ele acaba dando uma vasodilatação, ele abre as veias tanto do pênis, facilitando com que chegue mais sangue nesse órgão, mas acontece o mesmo com outras partes do teu corpo. Pode acontecer nas veias da tua perna, pode acontecer nas veias do teu pulmão, pode acontecer em qualquer parte do teu corpo. E quando isso acontece, a vasodilatação, esse sangue fica acumulado nessas partes e não tem sangue suficientemente circulando no teu corpo, fazendo com que a tua pressão ainda caia, que a tua pressão fique muito baixa. E quando a tua pressão abaixa demais, você pode sentir náuseas, você pode sentir tonturas, você pode sentir mal-estar, fraqueza, cansaço, decorrentes desses níveis baixos de pressão. Principalmente se você já utiliza algum medicamento para esse fim. E pode se somar os efeitos do medicamento para ereção e do antihipertensivo que você utilizava antes, facilitando com que você fique com a pressão muito baixa quando tenha tomado esse medicamento. E tem mais um agravante nessa história. Às vezes, você já tem uma placa ali numa artéria do coração da coronária que está trancando a chegada de sangue no coração, ou tem uma placa no pescoço que está trancando a chegada de sangue do teu cérebro. E o que acontece quando baixa demais a pressão, se essa pressão cair muito depois que você tomar uma dose exagerada desses medicamentos? Pode acontecer com que não chegue esse sangue, então esse sangue que já tinha uma dificuldade de chegar porque já tinha aquela placa que estava trancando, se a tua pressão baixar demais, vai fazer com que isso fique mais difícil ainda de chegar nesse órgão. E se acontecer no coração essa dificuldade, você pode ter um infarto e pode ter um derrame em decorrência disso, tá? Então, só para a gente entender as consequências danosas da gente tomar, às vezes, doses desses medicamentos em doses exageradas e sem a recomendação, sem a recomendação médica da dose correta a ser administrada, tá? Então, sempre lembrando, a dosagem máxima que você deve utilizar da tadalafila diária é de 20 mg ao dia e da sildenafila, que é o Viagra, não deve exceder 100 mg ao dia, tá? E quantas vezes na semana? Então, isso não tem uma recomendação para a gente utilizar isso, tá? Mas dificilmente alguém vai ter 7 relações sexuais durante a semana. Então, dificilmente alguém vai tomar 7 desses medicamentos numa dosagem máxima ao longo de uma semana, porque realmente não tem necessidade, porque isso dificilmente vai acontecer na sua vida. Mas o ponto todo é, a gente não deve exceder as dosagens máximas diárias e nem também utilizar esses medicamentos praticamente todos os dias, tá? Porque isso pode acontecer se esses efeitos de baixar demais a pressão e acontecer o priapismo podem ocorrer se você desrespeitar essas dosagens e esse tempo até que você espere para tomar o outro medicamento, para tomar a outra dose desse remédio. Então, todo cuidado é pouco na hora de você utilizar esses medicamentos e se você não tem problemas de disfunção erétil, você não deve utilizá-lo de maneira recreacional e tampouco você deve utilizá-lo de maneira exagerada, passando das doses recomendadas. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.